Eu quero falar da posse de um outro ministro agora. E não é da corte, mas sim do turismo, do governo. Nesta quinta-feira, celebrações à parte, o assunto mesmo foi a ampliação e o fortalecimento da base do governo com o Centrão. E eu quero falar também do Centrão de olho num cargo executivo, não é mesmo? Janaína Camelo, muito boa noite para você. Muito boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Pois é, né? O presidente Lula, ele promoveu aí essa cerimônia de posse lá no Palácio do Planalto do novo ministro do Turismo, o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil. E aí formalizando, então, essa primeira fase da reforma ministerial para agradar o Centrão e ampliar a base do Palácio do Planalto aqui no Congresso Nacional. E, Evandro, uma questão que foi comentada por muita gente que chamou a atenção nessa cerimônia, a gente deve ver aí na telinha uma imagem desse evento, foi a proximidade entre o presidente Lula e o presidente Arthur Lira, porque os dois se posicionaram lado a lado no palco e fizeram questão aí de conversar bastante, falar ali ao pé do ouvido, certamente na ciência de que estavam sendo muito bem observados, sendo filmados pela imprensa, né? E outro também que estava no palco e que chamou a atenção foi o Marcelo Freixo, que ele é presidente da Embratur. A Embratur, ela da alçada do Ministério do Turismo, então obviamente tudo bem ele estar ali presente no palco, mas também a Embratur é um dos órgãos aí que está sendo pleiteado pelo Centrão, né? Nessa negociação toda aí de distribuição de cargos. Bom, foi um evento muito significativo em relação ao número de gente presente ali, de plateia, com bastante atores envolvidos aí nessa negociação de reforma ministerial, como por exemplo o deputado federal André Fufuca, do PP, e o Silvio Costa Filho, do Republicanos. Eles também estavam por lá. Bom, no seu discurso, o Celso Sabino, ele falou o seguinte, ele falou sobre a importância em ampliar a base do governo aqui no Congresso. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse? Eu penso que o ministro Padilha tem feito um grande trabalho para melhorar essa interlocução. Quando você junta pessoas com o mesmo objetivo para trabalhar junto, para elaborar projetos juntos, programas políticos juntos, a tendência é de que todo mundo continue nessa caminhada. Isso passa também pela ampliação e o fortalecimento da base no Congresso. Evandro, e aí só lembrando que hoje pela manhã o presidente Lula, em uma entrevista que ele concedeu para rádios da Amazônia, ele disse que as definições sobre quem entra e quem sai da esplanada vão começar a ser discutidas por ele a partir da semana que vem, depois que ele voltar de uma viagem que ele vai fazer agora para o Pará, participar de uma cúpula da Amazônia. Ele avisou o seguinte também, que embora esteja certo que o Centrão entra na base do governo, ele não tem pressa em fazer essas trocas na esplanada, tá? Agora, Janaína, eu queria saber de você, porque tem uma situação que acabou chamando a atenção e que a gente vai analisar aqui depois se de fato, se indica alguma preocupação ou não dentro do governo ou algum mal-estar, que foi o fato de Alckmin não comparecer à posse. É verdade, ele não compareceu e essa ausência ela foi sentida sim, tá? E Alckmin, por ser vice-presidente da República, quando tem esses eventos no Palácio do Planalto, ele sempre se posiciona, é ele quem se posiciona ao lado do presidente da República, né? E aí lembrando que o nome de Alckmin tem sido ventilado nessas negociações por distribuição de ministérios, porque ele acumula junto com a vice-presidência o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Serviços. Então, ele não estava no evento e as pessoas se preocuparam, perguntaram por quê. A assessoria de imprensa da vice-presidência até o momento não esclareceu aí o motivo da ausência de Alckmin lá na posse de Sabino. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Eu quero conversar com os nossos comentaristas. Doras, Dora, você vê algum problema na ausência de Alckmin nessa posse? Bom, assim, sem informação, eu também não sei por que ele não foi. Agora, em princípio, não, gente. Ele pode ter tido uma dor de cabeça. Ele pode ter tido um compromisso. Ali ficou a insinuação que fica no ar. Brasília adora um pelo em ovo, tá? Para começar. Uma adora. Porque aí não tem o que dizer. Então, assim, aí a pessoa não foi...
De repente, vai que ele... a insinuação é de que ele teria feito uma malcriação porque insatisfeito com o Centrão, que aí está de olho no cargo dele. Gente, não é do perfil do Alckmin. O Alckmin foi 355 vezes governador de São Paulo, sabe? É vice-presidente da República, não é uma criança. Então, eu acho que essas são divertidas, tá? Brasília. Aí depois vem a notícia, né? Disso. Alckmin engasga com amendoim e não vai à posse do ministro, né? Foi por conta disso. Alckmin, me parece que assim, Alckmin foi flagrado estacionando no Leblon. Tá mais parecido com isso. Agora, Koba, eu queria falar contigo sobre um outro movimento, que é, assim, essa entrada, de fato, de mais uma pessoa que integra o Centrão no governo Lula. É a abertura de um caminho que promete ainda se intensificar agora nas próximas semanas, principalmente com votações importantes, econômicas, que o governo Lula está aguardando? É o movimento que nós estamos vendo, né, Evandro, nessas últimas semanas todas, com a ideia de uma mini reforma ministerial, abrindo mais vagas nos ministérios para comportar alguns partidos que não faziam parte da base aliada e que mesmo se entrarem nos ministérios não garantem fazer parte oficialmente da base aliada, partidos como PP e Republicanos. O próprio Sabino do União Brasil agora entra em um ministério com cota do partido e não como a Daniela do Vaguinho era uma cota pessoal do presidente Lula, como ele mesmo disse. Então, uma vaga a mais para o União Brasil. O União Brasil agora tem que pagar, retribuir nas próximas votações, ajudando o governo. Essa é a ideia nessa indicação. E sobre o Geraldo Alckmin, até ele, pelo que a gente vem acompanhando, poderia deixar o seu Ministério de Indústria, e aí se o Geraldo Alckmin sair do Ministério, seria cair para cima, né? Que daí ele volta a ser o vice-presidente, acima, inclusive, de todos os outros ministérios, e justamente sair do Ministério para abrir vaga, para comportar ainda mais partidos, ter mais apoio nas votações todas que a gente tem pela frente. Arcabouço, reforma tributária, que já está em trâmite, e a nova reforma tributária, segunda fatia na renda. Tem muita coisa para o governo cobrar apoio dos partidos, isso faz parte da negociação. E ainda paga de desprendido, né? Fica ótimo, concordei muito com o Koba, cai pra cima. Tá sobrando cargo pro Alckmin escolher, tá sobrando cargo para ele. Bom, daqui a pouco converso mais com você.